Neste ano de 2025, a Igreja vivencia o Jubileu da Esperança convocado pelo Papa Francisco. A partir da abertura da Porta Santa, no dia 24 de dezembro de 2024, até seu fechamento, em 6 de janeiro de 2026, Roma, a cidade dos santos Pedro e Paulo, espera receber milhares de peregrinos para uma experiência do perdão e da indulgência. Para falar sobre o Jubileu da Esperança, o nosso convidado é o padre Jonatas Diniz, pároco do Santuário Nossa Senhora Desatadora dos Nós, na Diocese de Mogi das Cruzes. Padre, o que caracteriza esse ano de jubileu? O jubileu, ele é uma data festiva que a Igreja celebra a cada 25 anos. Por isso, nós estamos no ano de 2025, celebrando esta data. Esse é o primeiro jubileu do terceiro milênio. E o Papa Francisco, ele quis convocar esse jubileu lembrando da esperança, esperança que para nós cristãos, ela vem a partir da ressurreição de Cristo. Então esse ano jubilar é um ano marcado por fortes símbolos, pela devoção, pela penitência, pela oração e sempre com o propósito de santificação e transformação interior. Esse é o ano jubileu da esperança. O que o Papa quis dizer com essa palavra esperança nesse ano agora especial? O Papa Francisco, podemos até dizer, é o Papa da esperança, porque ele sempre nos apresenta caminhos melhores. Todas as exortações do Papa, elas são sempre muito reais, concretas, nos mostrando o nosso afazer do dia a dia. E quando o Papa fala da esperança, ele fala desse desejo de retornarmos às origens de Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou. E quando ele ressuscita, existe uma esperança de vida nova. O desejo do Papa que as nossas igrejas, que a Igreja Católica, a nossa religião, transforme o mundo num lugar de esperança, numa promessa de uma vida melhor, de forma igual para tudo e para todos. Então a esperança vem num momento muito oportuno também, né, padre? Porque muita gente está desanimada e também começa um ano tendo um jubileu da esperança. Esse ano, na verdade, a gente começa já marcado pelas guerras. Então, quando o Papa nos faz refletir sobre a esperança, é muito oportuno, porque a gente precisa olhar a esperança de dias melhores. A guerra acontece em locais isolados, determinados, mas atinge a nação. Não é porque nós estamos aqui no Ocidente que nós vamos dizer que não somos por elas afetados, né? Então, quando o Papa nos convida a esse ano jubilar, trazendo esse tema da esperança, é para nós olharmos que, em meio a esses conflitos que estão acontecendo, nós precisamos ter a esperança e não desanimar. E precisamos ser esse sinal, porque da onde que vem essa esperança? Evidente que é de Jesus Cristo. Ele é nosso Deus, Ele é nosso Salvador. Mas quem que é chamado a testemunhar? Nós, cristãos batizados. Esse é o nosso compromisso. E se nós fizermos a nossa parte, nós conseguimos diminuir o impacto de tantas coisas que são contrárias à esperança. Ô padre, o que é uma indulgência de um ano jubilar? A indulgência é uma oportunidade que a Igreja dá de apagar todos os pecados. Eu vou usar uma metáfora aqui, uma explicação muito simples. Pensemos numa cicatriz. Quando um machucado ele é curado, ele fecha, mas ali continua a cicatriz. E você olha para aquela cicatriz, já não tem mais a ferida, não tem mais machucado, mas tem a lembrança daquilo que aconteceu. A indulgência, ela nos permite apagar essa cicatriz que o pecado deixa na nossa vida. É uma limpeza plena, completa. Então, por isso que a Igreja reserva momentos para a gente receber as indulgências, para dar um significado, porque senão talvez perderia o significado ou não seria vivido com a mesma intensidade. Então, a indulgência plenária dos nossos pecados é como apagar por completo os pecados e a cicatriz que ele deixou no nosso corpo. Claro, isso é só uma metáfora, né? Então essa o que explica a diferença entre a indulgência e o perdão. Isso, o perdão, quando você se confessa, você já recebe o perdão dos pecados. E assim, até para receber a indulgência, você precisa se confessar. E depois, na ocasião, agora a ocasião é o ano santo, o ano jubileu, o ano jubilar, né? O ano santo. Então, nessa ocasião do ano santo, a gente pode receber a indulgência. Agora, o perdão, a confissão dos pecados, isso a gente faz constantemente. E nessa ocasião do ano santo jubilar,
nós temos a oportunidade de receber a indulgência, é para entender essa diferença de apagar essa memória que ficou ainda dentro de nós referente aos nossos pecados. E nesse ano do jubileu, como as pessoas vão poder conseguir essa indulgência, padre? Diferente do jubileu passado que o Papa Francisco fez, o Jubileu da Misericórdia, ele restringiu a Porta Santa somente na Basílica, em Roma. Mas ele determinou que nas dioceses fossem criadas as igrejas de peregrinações. E nessas igrejas, então, os fiéis vão, peregrinam, depois se confessam, participam da missa, professam a fé e rezam na intenção do Santo Padre, o Papa Francisco. E aí alcança a indulgência. E aí compete a cada fiel na sua diocese procurar saber onde é que o bispo diocesano determinou que existe uma igreja de peregrinação. Você vai até aquela igreja, você reza, você se confessa e, claro, não precisa ser feito tudo no mesmo dia, né? Porque às vezes você vai chegar na igreja, não vai ter um sacerdote disponível para confissão. O que importa é que você cumpra com aqueles passos. E aí você cumprindo com aqueles passos dentro do ano santo, você consegue a indulgência plenária, que é um elemento da nossa fé. Nesse início de ano de 2025, então é importante também que as pessoas façam uma revisão de consciência para que possa confessar e receber as indulgências. E o que nós podemos fazer para ser melhor? Então já revise a sua consciência. Quando for confessar, já vai confessar determinado não apenas receber a indulgência, claro, isso é o principal que nós queremos, mas determinado a ser uma pessoa melhor e dizer o que eu fiz no passado, o que eu fiz lá atrás, eu não quero mais cometer porque não me faz bem. Aliás, esse é o objetivo da igreja, transformar as pessoas em pessoas melhores. E o ano santo dá esperança. Esperança de você ser uma pessoa melhor, esperança de você ser uma pessoa que vai fazer de outras pessoas também melhores. E por isso, quando for se confessar, quando for pedir o perdão dos pecados para receber a indulgência, está decidido. Hoje eu estou me confessando, não porque eu estou interessado na indulgência, para não ser uma troca, mas eu estou me confessando porque eu quero a indulgência para ser uma pessoa melhor, acreditando na esperança que a ressurreição de Jesus me permite. Padre, às vezes muita gente nessa hora de fazer essa revisão de consciência, de se confessar, pode pensar, nossa, eu não vou dizer isso, porque pode pensar que é uma coisa muito grave. Como os fiéis podem se portar diante da confissão, em especial nesse ano jubilar? Minha gente, quero até responder para você isso. A confissão ela é acompanhada do sigilo sacramental. Então, toda vez que você procura um sacerdote, você pode dizer o que você quiser dizer. O sacerdote ele não pode contar o seu pecado para ninguém. Então, você não precisa ter essa desconfiança, insegurança ou medo. Você pode procurar um sacerdote sem medo, com toda a tranquilidade e confessar. E não precisa ter vergonha, porque às vezes as pessoas têm vergonha de se confessar. Não precisa ter vergonha. Por quê? Porque ali você não está diante de um tribunal, mas você está diante de alguém que vai te dar a misericórdia, o perdão dos pecados. Aliás, essa é até uma fala do Papa Francisco. A confissão, o confessionário, ele não é um tribunal, mas ele é um lugar da misericórdia de Deus. E por isso pode ir com tranquilidade, confesse. Aproveite desse tempo que a igreja está te dando esses sinais para você banhar o seu coração, banhar a sua alma na misericórdia de Deus, se abrir, colocar para fora. Porque se a gente fica escondendo o pecado na hora da confissão, nós estamos fugindo de nós mesmos. E como é que nós vamos plantar a esperança já contando mentira para nós mesmos? Porque Deus está vendo tudo. Então, confessar sem medo vai fazer bem para você, vai fazer bem para a igreja, porque você vai ser uma pessoa melhor e você vai ver a esperança ressurgir no seu caminho. Então, as pessoas podem se sentir acolhidas neste ato da confissão. Elas devem se sentir acolhidas. Afinal de contas, é até bom lembrar isso, o jubileu, que mostra ainda mais a comunhão da nossa igreja, porque o Papa está realizando tudo em Roma, mas a igreja do mundo inteiro está em sintonia com o Papa nesse momento, e esse é o sinal máximo de acolhida, né? Então a confissão é acolhida, eu vou me confessar, porque a igreja me acolhe do jeito que eu sou, mas não quer que eu fique como eu estou, e por isso perdoa os meus pecados para ser uma pessoa melhor. Então, sem sombra de dúvida, que a confissão nesse ano santo, a indulgência plenária, ela é a acolhida que a igreja dá aos peregrinos da esperança. Nós todos, você e eu, nós aqui, a Rede Vida,
Somos peregrinos da esperança. E nesse ano jubilar, o Papa também convida os fiéis a serem testemunhas da esperança. Como os cristãos podem fazer isso no concreto, no dia a dia, ser uma testemunha da esperança? Nós falamos há pouco das guerras que estão distantes de nós, mas precisamos lembrar o nosso dia a dia também, né? Quanta coisa acontece na cidade onde você mora, no bairro onde você mora, e que você é chamado a ser testemunha dessa esperança. E aqui entra um papel muito importante, e o Papa destaca muito sobre isso, sobre a nossa atuação no campo social, na transformação do mundo, em aspectos concretos. E são nesses aspectos que nós precisamos ser essas testemunhas da esperança. Um ponto de vista de justiça, de amor ao próximo, do cuidado com os mais desprovidos, com os menos favorecidos, estendendo a nossa mão a quem precisa de um gesto de caridade, promovendo a paz, cuidando do meio ambiente. O Papa fala muito sobre o meio ambiente, cuidando do meio ambiente e olhando sobretudo para aqueles que estão mais afastados da esperança e da misericórdia. Vivemos numa época de vícios sobretudo agora dos jogos, que tem destruído famílias. Eu, como padre, tenho acompanhado muito isso. Ser esperança na vida dessas pessoas que têm perdido tudo. Ser esperança na vida daqueles que estão com as suas famílias destruídas. Alguém que está enlutado, que perdeu um ente querido e já não sabe mais o que fazer da vida, porque a saudade, a dor é grande demais. Então, ser a testemunha da esperança não vai ser um ato faraônico que vai acontecer. A testemunha da esperança é no dia a dia. É nessas situações que eu acabei de dizer, que vão acontecendo no dia a dia, e nós precisamos testemunhar o amor de Cristo e a esperança na vida dessas pessoas. Esperança e testemunho, de repente, dentro da própria comunidade, da própria casa, da própria família. Seria também, como dizer, um ato de olhar para o outro, um ato solidário também, padre? Bem lembrado isso. Ser testemunha dentro da própria casa é o nosso primeiro papel, nossa primeira missão. Tem aquele ditado que diz que em casa de ferreiro, espeta de pau, não é verdade? Mas dentro da nossa casa, nós precisamos ser testemunhas da esperança. E sem sombra de dúvida é um ato de solidariedade, porque a gente olha quem precisa de ajuda e estende a mão para quem precisa dessa ajuda. Então olha quanta coisa que o Jubileu da Esperança nos convida a refletir do nosso papel de cristão, de batizados, e acreditando que a mudança do mundo que vem através da nossa igreja, mas que não está resumida na instituição, mas nos seus membros, né? Então não é o papel apenas do Papa, do Bispo, do Padre, do Diácono, dos consagrados, das consagradas. É o papel de todo mundo. E por isso você é chamado a se envolver na sua comunidade. E nós que somos cristãos católicos, temos que apoiar o Santo Padre, o Papa Francisco, e temos que apoiar todas as suas iniciativas. Esse jubileu, ele não é extraordinário, ele é ordinário por causa do ano, é 2025. Então não é uma iniciativa própria do Papa Francisco, já está previsto que aconteça esse jubileu. Mas o tema que o Santo Padre traz, a proposta que o Santo Padre traz, o que ele reflete, isso nós como cristãos católicos devemos apoiar. E o maior sinal de esperança é a unidade entre os próprios católicos, fazendo a beleza da nossa igreja se tornar visível aos olhos de todos. O jubileu também é uma proposta de uma caminhada a Roma, uma visita aos túmulos dos apóstolos Pedro e Paulo. Mas nem todos terão essa oportunidade. E como vivenciar esse jubileu, sendo que muita gente não pode ir a Roma, padre? Quem puder ir a Roma, vá. Eu nunca fui a Roma. Você já foi? Já fui. Já foi, né? Eu nunca fui a Roma. Um dia talvez eu vá. Eu nunca fui, mas quem puder ir, vá, porque eu sei que vai valer a pena. Lá está o coração da igreja, a sede da nossa fé, a essência. E tenho certeza que vai valer a pena, sobretudo nesse tempo que é propício para essa peregrinação. O Papa nos pede que sejamos peregrinos, e por isso que as dioceses têm as suas igrejas de peregrinação determinadas pelo bispo, nesse sentido de você sair do seu lugar e ir buscar alguma coisa.
Mas nós que não podemos ir por um motivo ou por outro, acompanhamos através da mídia, da televisão, das redes sociais, das celebrações online, das celebrações transmitidas e vamos vivenciando. O porquê que o Papa pede que vá até a Roma aqueles que podem? É o sinal da unidade, é o sinal do compromisso, é um afeto. Eu vou porque tem um significado, eu ir até o coração da minha igreja, eu estar ali. Claro, para quem não é possível, acompanha dessa forma, que graças a Deus, mais do que nunca, hoje é possível ser acompanhada de tantos meios, né? E com a cobertura especial da Rede Vida. Inclusive, o Vaticano até lançou uma visita, um tour virtual guiado à Basílica de São Pedro em 3D, tem toda uma tecnologia. Então, há muitas formas, né, padre, também de vivenciar essa peregrinação. Olha, eu creio que isso foi um passo tão grande, tão moderno, a inteligência artificial ajudando na peregrinação na Basílica de São Pedro. Já vi alguns vídeos e é emocionante a gente poder ver e entender, porque além de ver o que já existe, a gente consegue entender um pouco da história até onde até o dia de hoje, podemos dizer assim. Então, use de todos esses meios. Agora que aproveito para deixar um conselho que me vem da época da pandemia, quando eu era recém-ordenado. O que a gente vai acompanhar pela internet ou pela televisão, nas celebrações, tem que ser vivido também. Não é acompanhar com um olho na televisão e outro no celular, olhando no Facebook, Instagram e WhatsApp. Então, se você se propõe a acompanhar uma celebração, sobretudo desse ano santo, que é tão importante, então que seja vivida com intensidade, mesmo que à distância, online, virtual, pela televisão, mas que seja vivida com intensidade, com a mesma intensidade e seriedade de como quem estivesse lá presente em Roma. Isso é importante dizer, né, padre? Porque muita gente, às vezes, não tem oportunidade nem de sair de casa. Muita gente, às vezes, pode estar passando por um problema de saúde ou estar acamado, né? Então, a televisão é uma forma de levar também essa palavra a essas pessoas. Exatamente. Tem aquelas pessoas que elas são impossibilitadas, ou porque são idosas demais, ou porque estão doentes, ou por uma outra série de motivos que não podem sair das suas residências. Então, a igreja permite estas celebrações serem acompanhadas e terem o mesmo valor. Claro, nada vai substituir uma Eucaristia que a gente toma na Santa Missa, que a gente recebe na Santa Missa. Mas a gente tem aquela comunhão de espírito e a igreja valida essa comunhão de espírito para aqueles que não podem se dirigir até as suas igrejas, estar presente em Roma ou nas suas comunidades celebrando. E aqui entra o bom senso. Você que está nos acompanhando, você sabe se você pode participar, se você pode ir até o encontro ou se você não pode. Então, que você tenha o bom senso de não abrir mão. Se você tem a oportunidade de estar presencialmente, não vá abrir mão dessa oportunidade, né? Eu estava lendo um padre do Vaticano, ele estava falando que o jubileu é uma viagem à descoberta do lugar onde o cristianismo se estruturou como igreja. Então, também a importância desse ano jubilar, né, padre? Para fazer esse resgate histórico, também religioso, não é isso? Exatamente. Visitar esses locais simbólicos e importantes da nossa fé é relembrar a nossa história, a nossa cultura, a nossa tradição. Então, quando o Papa sugere, olha, venham até Roma, participem aqui, não é um passeio, mas é um estudo religioso, bíblico, espiritual, onde você resgata a sua tradição. Imagine a oportunidade, você já esteve lá de rezar diante do túmulo de São Pedro, de São Paulo, dizer, eles foram os primeiros a governar a igreja. Olhar todo aquele contexto e dizer, quanta coisa Deus fez nesse lugar através dos seus santos, dos membros da igreja, do início do cristianismo, e entender tudo isso. E aí acompanhado do tema da esperança, e dizer que lá atrás, onde nada estava claro de como seriam os próximos dias, eles tinham esperança de que o nome de Jesus se perpetuaria. E se eles não tivessem tido esperança, nós não teríamos herdado a fé cristã. E eles tiveram, e a fé atravessou os séculos, estamos no 3º milênio, e olha quanta coisa boa, por causa da esperança deles. E estando nesses lugares, olhando o testemunho dos apóstolos e de tantos santos que ali viveram, que ali derramaram seu sangue, muito martírio em Roma, nós somos chamados a ter a mesma esperança destes santos. Eu acho que a esperança, o Papa falando dela,
é algo que nós nunca podemos perder. O Dom Paulo Evaristo Arns, cardeal de São Paulo, o lema dele, episcopal, é esse, de esperança e em esperança. Então, acho que essa esperança é o que nós não podemos perder jamais na nossa vida. Então, é um ano assim, de muitas esperanças, num ano jubilar, num jubileu da esperança. Como os cristãos podem vivenciar esse ano com fé, com profundidade, também com solidariedade? Se dedique à prática da oração, conforme o Papa pede, para receber as indulgências e para você poder viver bem esse ano. Procure a Santa Missa, a Eucaristia, se confesse, dedique algumas horas de adoração ao Santíssimo Sacramento, a reza, a oração do terço, a meditação do terço, os mistérios do terço. Não é rezar o terço mecanicamente, mas é meditar, contemplar os mistérios, o significado que cada um deles traz. E depois de todo esse lado espiritual, o comprometimento com o próximo, que vai resultar na solidariedade. Eu ajudo o próximo porque eu sou cristão e a minha fé me transforma. E o mandamento de Jesus é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se nós nos propusermos a seguir o mandamento de Jesus, a lei áurea da nossa fé, eu tenho certeza de que a esperança ela vai perpetuar por muito tempo, se nós seguirmos os mandamentos de Jesus. Padre, o senhor é reitor do Santuário de Nossa Senhora Desatadora dos Nós, com muitos relatos de graças alcançadas. Como linkar a Nossa Senhora ao Jubileu da Esperança? Cada vez que alguém chega com um nó no santuário, ela chega com um nó, mas chega com o coração cheio de esperança. Esperança de que ali ela vai desatar os nós dela, os nós mais impossíveis, e ela vai conseguir a graça, o milagre que ela queria. O Santuário de Nossa Senhora Desatadora dos Nós na cidade de Mogi das Cruzes, e você que está me acompanhando pela Rede Vida, fica aqui o meu convite. É um lugar de peregrinação, onde pessoas do Brasil todo têm ido atrás de Nossa Senhora Desatadora dos Nós, desatar os nós e receber os milagres. E ali no santuário, o que a gente mais deseja é que a alegria das pessoas seja devolvida a elas. E para essa alegria ser devolvida, elas precisam receber o quê? A esperança. Precisam viver a esperança. Então, o nosso santuário, que é um lugar sagrado de peregrinação, conforme pede o Papa, ele traz esperança na vida das pessoas por causa da padroeira, que desata todos os nós. E diga-se de passagem, é a santa de devoção do Papa Francisco. Tanto que quando ele assumiu como Papa, ele colocou no gabinete dele em Roma um quadro de Nossa Senhora Desatadora dos Nós e também no Jardim do Vaticano um quadro de Nossa Senhora Desatadora dos Nós, porque ele já era devoto desde quando era bispo na Argentina. Então essa relação entre Desatadora dos Nós, o Papa Francisco e o Jubileu da Esperança é uma oportunidade, né, muito ligada, dos fiéis também conhecerem, quem não conhece, né, padre? Exato. O santuário. Fica aqui o convite, quem não conhece, que possa conhecer o nosso santuário de Nossa Senhora Desatadora dos Nós, na cidade de Mogi das Cruzes. Todo domingo às 8h30 da noite, aqui pela Rede Vida, nós temos um programa chamado Filhos da Desatadora, que é diretamente do nosso santuário em Mogi das Cruzes. Padre, nós estamos chegando ao fim do programa, mas eu gostaria que o senhor deixasse então uma mensagem de esperança e como os fiéis podem se preparar ao longo desse ano para vivenciar o Jubileu da Esperança. Querido filho, querida filha, que esse ano seja um ano intenso de oração, na certeza de que dias melhores virão. Priorizem as crianças nesse ano da esperança, os jovens, para que eles sejam crianças e jovens melhores. É o futuro da humanidade. Vamos preservar as nossas famílias para não deixar a corrupção do pecado, que se manifesta de tantas e tantas formas e atinge, sobretudo, os inocentes e destrói o pouco de esperança que nós ainda temos dentro do nosso coração. Jesus, ele tem uma promessa de vida nova. Jesus tem uma promessa de dias melhores. Só que os arautos dessa promessa é você e eu. Nós somos os mensageiros dessa promessa que é a esperança de dias melhores. Então que, como batizados que somos, você e eu, assumamos o papel de compromisso de sal da terra e luz do mundo, levando esperança, sobretudo, a quem está mais sofrido.
Muito obrigada. Eu conversei com o padre Jonatas Diniz, que é o reitor do Santuário de Nossa Senhora Desatadoras dos Nós, falando sobre um pouco o Jubileu da Esperança neste ano de 2025. Rede Vida, somos todos peregrinos da esperança.